Bom dia, sétimo ano. Mais uma vez estamos aqui para retomarmos as nossas atividades. Hoje nós vamos falar sobre todo o conteúdo do capítulo 7. O capítulo 7 fala a respeito dos adjuntos adverbiais, aposto e vocativo, concluindo finalmente toda a morfossintaxe do período simples. Aqui eu escolhi esse exercício que é o resumo de todo o capítulo 7. Sublinhe o adjunto nas frases a seguir retirado do texto. O texto 1, ele fala a respeito do Código de Trânsito. Então, adjunto adverbiais, eu já expliquei para vocês, que são os advérbios, só que advérbios é a função morfológica e adjunto adverbial é a função sintática. Foi em 1987 que o Brasil ganhou seu código mais recente. Então, em 1987 dá lugar de ideia de tempo. Então, adjunto adverbial de tempo, que é a função sintática, e locução adverbial de tempo, que é a função morfológica. O decreto também trazia algumas regras de tráfego. Então, também de inclusão. Então, aqui é adjunto adverbial, que é a função sintática, e advérbio de inclusão, que é a função morfológica. Elas eram o contrário do que temos hoje. Hoje, da ideia de tempo, né? Então, hoje, função sintática, adjunto adverbial de tempo, função morfológica, advérbio de tempo. O coronel se refere principalmente a dois artigos. Então, principalmente. Então, é o advérbio. Atualmente, a buzina só deve ser usada em casos de urgência. Atualmente, adjunto adverbial de tempo ou advérbio, que é a função morfológica de tempo. Então, você vai agora indicar a circunstância expressa pelos advérbios e locuções adverbiais destacadas nas frases a seguir. Eu vou ler, aí você vai pensar aí qual é a circunstância. Circunstância é a mesma coisa de classificação. Aí eu vou ler aqui. Primeiro. Aquela senhora dirige velozmente. Qual é o adjunto adverbial e qual é a circunstância, ou seja, a classificação? Aquela senhora dirige velozmente, adjunto adverbial de modo, é a forma como ela dirige. E geralmente os advérbios terminados em mente, eles são de modo. A B, com cuidado, olhou para os dois lados antes de atravessar a rua. Adjunto adverbial de modo também. A letra C. O engarrafamento na avenida começou-se na avenida, da ideia de lugar. Então, adjunto adverbial de lugar. Cedo, da ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. Isso é a função sintática. É necessário que você esteja atento a isso. Eu vou especificar no enunciado. É adjunto adverbial ou é advérbio? Minha mãe gosta demais de dirigir. Então, demais é adjunto adverbial de intensidade, função sintática. E a última, talvez eu vá ao trabalho no final de semana. Talvez, da ideia de dúvida, né? Adjunto adverbial de dúvida. E no final de semana, adjunto adverbial de tempo. Não é fácil isso aqui? Muito fácil. Passemos para a seguinte questão. Questão 3. Lê a frase a seguir, retirada do texto 1. O decreto não previa um limite máximo de velocidade, e sim um mínimo. Aí perceba
Perceba que a frase apresenta duas ideias opostas, faltou essa. Como os advérbios presentes nela contribuem para isso, para que haja uma ideia oposta, contraditória. Quais palavras marcam? Pense aí, 1 segundo, 2, 3. Então, vocês estão vendo não e sim, da ideia de oposição, de contrastes, né? Então, são essas palavras que dão ideia de oposição. O decreto não prevê um limite máximo de velocidade, e sim um mínimo. Porque hoje nós não podemos ultrapassar o máximo, né, na direção. E não o mínimo, como era previsto antigamente. A contraposição de ideias estabelecida por meio dos advérbios não e sim indicam a circunstância de negação e afirmação, que é o contrário no Código de Trânsito hoje. Bom, identifique os apóstolos nas duas frases a seguir retiradas do texto 1 e informe com que finalidade eles foram utilizados. Bem, vamos fazer uma rápida revisão sobre o que é um apóstolo. Apóstolo é uma qualidade, é uma característica que você dá a um ser e ele pode vir entre vírgulas, depois de entre travessões ou depois de dois pontos. E também o apóstolo, ele pode ser empregado com a finalidade de identificar, de enumerar ou de individualizar ou especificar. No caso de individualizar, não é necessário utilizar a vírgula. Certo, agora passemos para a letra A. A letra A fala: a primeira legislação nacional de trânsito foi assinada em 1910 pelo então presidente Nilo Peçanha. Pensou qual é? Acertou quem colocou? Nilo Peçanha é o apóstolo. Olha aqui, ó. A primeira legislação nacional de trânsito, fato acento, foi assinada em 1910 pelo então presidente. Como era o nome do presidente? Nilo Peçanha. Então ele foi utilizado para individualizar o nome comum que o antecede. Presidente é o nome comum e Nilo Peçanha é o nome próprio. Então está individualizando. Aí nesse caso, observa, não foi necessário empregar a vírgula, porque está individualizando. Isso aí tá. A legislação também previa a polícia das estradas, embrião da atual polícia rodoviária. Então, qual é que você acha que é o apóstolo? Pense aí. 1, 2, 3, já. Acertou quem colocou embrião da atual polícia rodoviária. Porque ele foi utilizado para explicar o termo antecedente. Olha aqui, ó. Polícia das estradas. Qual era essa polícia das estradas? É o embrião da atual polícia rodoviária. Por isso, ele foi empregado para explicar. E está entre vírgula. Bem, a questão 5, você vai recriar, você vai reescrever as frases acrescentando o apóstolo. Então, você vai dar uma característica, uma qualidade da palavra que está marcada. Letra A. Salvador recebeu muitos turistas em fevereiro. Então, você vai dar uma característica para Salvador. Qual você poderia dar? Capital da Bahia, né? Você está se referindo à capital, então, Salvador, vírgula, capital da Bahia, vírgula, recebeu muitos turistas em fevereiro. Aí, capital da Bahia seria o apóstolo. Aqui, Maurício de Souza, não está sublinhado, mas é para dar uma característica, Maurício de Souza, e outra para a turma da Mônica Laços. Aí seria assim, o que Maurício de Souza representa hoje na sociedade, no mundo dos cartoons, né? Filmes, ele era cartunista, então você poderia colocar Maurício de Souza, grande cartunista, renomado cartunista, se manifestou após assistir assistir ao filme Turma da Mônica
laços. Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Bom, eu não conheço muito de jogadores, mas vocês conhecem, né? Quem foi Messi? E o que significa FIFA? Aí você poderia colocar. Eu, como não sei muito, fui pesquisar e perguntar. Messi, jogador do Barcelona. Acertei? Então, jogador do Barcelona. Barcelona, aliás, foi o apóstolo, porque foi uma qualidade, uma característica que eu dei para o Messi e eu coloco entre vírgula. E FIFA, o que significa? Federação Internacional de Futebol. Pela FIFA, vírgula, Federação Internacional de Futebol. Ok. E a letra C. Encontrarei minha amiga amanhã. Então, você vai dar uma característica para minha amiga ou especificar. Encontrarei minha amiga Joana, vírgula, amanhã. Bem, agora nós vamos ler a tirinha para podermos retirar os vocativos. Vou falar o que é vocativo. Vocativo é um chamamento, é uma interpelação. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Você é capaz de identificar quais são os vocativos que contém essa tirinha? Se vocativo é um chamamento, então eles são Hamlet e papai. Ok. Esses termos estão separados por pontuação do restante das falas adequadamente? Justifique. Sim, porque eles estão separados por vírgula, como deve ocorrer com os vocativos. Aí lembrando que o vocativo, ele pode aparecer no início, no final de frases, no meio, em qualquer lugar o vocativo pode aparecer. E às vezes você pode até se confundir com o sujeito, mas não é. E a questão 7. Nas frases a seguir, assinale A, aquela que contém aposto, e com V, aquela que contém vocativo. E sublinhe cada um desses termos. Atenção, eu vou ler aqui a frase, você vai pensar antes de colocar aqui. Meus amigos Ana e Raul casaram-se em maio. Meus amigos Ana e Raul casaram em maio. Então, qual é o vocativo ou o aposto? Ana e Raul é o apóstolo, porque estou explicando quem são os meus amigos. Fico grato pela sua disponibilidade, José. Observaram? José é o vocativo e ele aparece lá no final da frase. Poderia muito bem ser José, fico grato pela sua disponibilidade. Continuaria sendo o vocativo. Letra C. Primo, quando iremos à praia novamente? Não é interpelação, não é o chamamento? Primo, como também poderia ser no final. Quando iremos à praia novamente, vírgula, primo. Ângela, aquela minha amiga, chegará hoje. Está individualizando. Ângela, aquela minha amiga, chegará hoje. Então é um aposto. Agora essa aqui também é pessoal. Você vai construir orações, ser conteúdo junto a adverbiais de acordo com as circunstâncias descritas a seguir. Letra A. De intensidade. Quais são os advérbios de intensidade? Muito, pouco, bastante. Então você vai criar. Gosto bastante de futebol. Gosto muito de sorvete. Lugar. Aqui, lá, cá, perto, em Brasília, em Bom Jesus. Em Bom Jesus, choveu ontem. De tempo. Hoje, amanhã. Amanhã irei a São Paulo, então amanhã. De dúvida. Talvez, provavelmente. De modo. É
a forma como você se porta ou se comporta. Dirigiu velozmente, correu velozmente, etc. Ok, vocês entenderam tudo mesmo? Então, segunda e sexta, na próxima semana, estaremos juntos novamente para tirarmos todas as dúvidas que vocês tiverem, realizarmos algumas análises, vou passar segunda-feira.